Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Iniciando aqui, segunda semana de aula. Show. Show de bola. Vamos agora para nossas discussões aqui. Turma, a gente só aprende discutindo, participando. A melhor técnica de aprendizagem é você ensinar. Procure ensinar na casa de... Aí, para a mamãe, para o papai, para uma irmã, para o irmão. Viu? Procure ensinar o que você está aprendendo aqui e o que você já sabia. Procure ensinar. Que só fixa ensinando, viu? Só fixa é uma técnica que retém os conhecimentos, viu? Tá certo? Faça isso aí, viu, pessoal? Vamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar aqui. Tá dando para ver direitinho aí? Sim, tá sim, professor. Tá sendo legal. Então tá bom, então vamos começar. Turma, o assunto é fascinante, viu? Equações do primeiro grau. Essa tela aí é só para aquele lembrete, viu? Para vocês verem, para ver o filme, ver o vídeo, ver o texto, resolver a atividade, tá certo? O filme aí vai ser do professor Marcos, do Rapidola, viu? Você já tem assistido o Rapidola, né? O filme vai ser do Rapidola. Então tá aí, ó. Conceito. É toda a equação de expoente 1, viu? O concurso ele colocou no edital expoente 1 e expoente 2. Ele colocou lá equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Tá lá no edital lá. Tá certo? E na prova de domingo já caiu uma questão sobre, até aí no final do slide aí, tá o modelo dela aí, sobre equação do segundo grau. O expoente é 2. Quando o expoente é 2, é segundo grau. Aí você diz, professor, não apareceu o expoente. Não precisa aparecer, pessoal. Quando não tem expoente, é como se tivesse 1, viu? Quando não tem expoente nas variáveis, no x, é como se tivesse 1, tá certo? Então, não precisa aparecer o expoente, não precisa. Olha aí, tá vendo aí, ó? 2x mais 1 igual a 0. Aí é como se fosse 2x elevado a 1. Não precisa aparecer, viu? Agora, se fosse uma do segundo grau, aí teria que aparecer, obrigatoriamente, viu? Obrigatoriamente. Tá certo? Então, tá aí as 3 maneiras de você apresentar uma equação do primeiro grau, certo? Você simplesmente igualando a 0, você colocando o y igual a 2x mais 1, e você colocando f de x igual a 2x mais 1, viu? Tá aí as 3 maneiras de apresentar a equação. Todas as 3 aí são equações lineares, tá certo? Equações do primeiro grau. Todas as 3. Tá bom? O valor de x que torna... O que é o zero da equação? O zero da equação é o valor do x que torna a função igual a 0, que torna a equação igual a 0, tá certo? Aí, pessoal, cada pessoa pode usar o seu método de resolver uma equação do primeiro grau, viu? Para aqueles que estão enferrujados, que há muito tempo não vem estudando matemática, eu sugiro esse método aí, tá certo? Você ir ou multiplicando ou dividindo cada lado, ou somando, até chegar na variável x isolada. Que o objetivo é chegar na variável x, né, isoladamente, né? Tá certo? Então, por exemplo, aí, ó, eu tenho 2x mais 1 igual a 0. Toda vez que você muda de membro, você troca o sinal, né? Tá certo? Eu mudei aí o mais 1 que estava no primeiro membro, eu mudei isso para o segundo membro da equação. Esse jogo aí de ida e volta de um membro para outro, troca o sinal. Você já sabe, né? A maioria aí já sabe. Mas eu peço que vocês tenham paciência, porque tem muita gente aí, pessoal, que está ou não gosta de matemática, ou está muito tempo sem estudar. Então, nós temos, como aqui nós somos uma família, todo mundo vai ajudar todo mundo, tem vaga para todo mundo, né? Tá certo?
Nós aqui somos o quê? Aqui 400, 500 pessoas e tem vaga lá para 180 mil pessoas, né? Então, não há por que competição aqui entre nós. Então, todo mundo ajuda todo mundo. Achei muito legal. Vocês colocaram lá no grupo aquela gramática que eu mandei do professor Eli, vocês colocaram lá no grupo, beleza? Tudo bem? Vou mandar também um livro de matemática, um autor muito bom que eu tenho, vou mandar que ele mandou para mim em digital, né? Eu vou mandar para vocês, tá certo? Tem um programa todinho, tem todo, 100% do programa tem lá, certo? Entendeu? Então, turma, é um ajudando o outro, viu, pessoal? Nós aqui não temos por que competir entre nós. Nós somos 500. Quem poderia calcular aí 500 sobre 180 mil, quanto é que dá por cento? Quem poderia calcular aí, para já aplicar a percentagem aí? Nós somos 500, tá certo? 500 dividido por 180 mil vagas, né? É mais de 180, mas eu vou arredondar aqui, tá certo? 180 mil vagas, tá certo? Tá certo? Se fosse 10, por exemplo, fosse 18 mil, era 10%, tá certo? Se fosse 1.800, era 1%, tá certo? Nós somos 500, que é mais ou menos, não é nem 1%, tá certo? Nós estamos abaixo de 1% aí do universo de vaga, tá bom? Então, vamos repetir de novo aqui, ó. Você pega, coloca o que não tem letra para o outro membro, o 1 aí não tem letra, não tem o X, joguei para o outro membro, trocando o sinal, tá certo? Como eu quero eliminar, tá certo? Eu quero eliminar esse 2 aí, né? Aí eu multiplico por 1/2, porque quando eu multiplico por 1/2, divide 2 por 2 que dá 1, tá certo? Vocês entenderam aí? Quem não entendeu, fala, tá certo? Eu multipliquei, ó. Toda vez você multiplica por um número que deixa o x isolado, tá certo? Então, se eu tenho 2x, um número que deixa ele isolado, vou fazer aqui de lado aqui, fazer aqui de lado. Por exemplo, se eu tenho 2x, tá certo? Então, um número que deixa ele isolado, voltar aqui, deixa eu voltar aqui, eu fiz uma bobagem aqui, né? Ó, um número aqui que deixa ele isolado, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, eu tenho 2x, ó. Vamos aqui, ó. 2x igual a menos 1, certo? Se eu quero eliminar esse 2 aí que está na frente do x, tá certo? Eu tenho que multiplicar por uma fração de denominador 2 para eu simplificar, né? Eu cancelar 2 com 2, né? 2 com 2. Só que o que eu fizer de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. Se eu multiplicar o primeiro membro por 1/2, eu tenho que multiplicar o segundo membro por 1/2 também, tá certo? Então, ficou x igual a menos 1/2, tá bom? Eu multipliquei esse lado aqui por 1/2, esse lado aqui eu multipliquei por 1/2, e o outro lado eu multipliquei por 1/2 também, tá certo? Bom, o outro lado também eu multipliquei por 1/2. Aí ficou exatamente o x isolado aí, ficou o x isolado. Bom? Então, isso aí não é difícil não, pessoal, é só exercício, é só fazer exercício, fazendo exercício, tá certo? Aqui eu tenho os coeficientes, tá certo? Toda equação linear, ela tem dois tipos de coeficiente. Ela tem um coeficiente que fica na frente do x, da variável, que é chamado coeficiente angular. E tem o que não tem variável, que é isolado. No caso aí é o 1, que é chamado de coeficiente linear. Então, marquei em vermelho aí. O que está na frente da variável é o coeficiente angular. É a inclinação da reta. Por exemplo, no caso aí, a inclinação da reta aí é 2. E o linear é o que corta o eixo dos y, tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui o gráfico para vocês verem lá. Deixa eu mostrar aqui o gráfico, tá bom? Nós estamos aqui no texto agora, viu? Saímos do slide, viemos aqui para o texto, tá bom?
É o segundo momento aí do método Kaizen, ó. Você fica transitando entre texto, vídeo, filme e questões de prova, né? São esses 4 caminhos aí que você fica circulando. Então, aqui, ó, se você for lá no gráfico, olha aqui o gráfico, ó. Olha o gráfico aí, tá certo? Deixa eu diminuir ele aqui um pouquinho. Diminuir o tamanho dele um pouquinho aqui para ver se... Ixi, diminuí demais. Não foi? Diminuí demais. Me ajuda aí, Vitória. Me ajuda aí, Vitória. Eu quero que ele fique... Vocês estão vendo aí, ó. Ali, a equação está meio apagadinha aí. Eu tenho que fazer aqui um jeito aqui de aumentar, né? Ó, aí tá dando para ver, não tá, pessoal? Sim. Ó, essa equação é 2x mais 1 igual a 0. Tá certo? Então, esse 2 que está na frente do x é a inclinação da reta. E esse 1 que está isolado, sem variável, é onde vai ser cortado o eixo dos y, tá certo? Ele cortou lá no 1, lá. Cortou no 1, ó. Tá certo? Para você fazer o gráfico, basta 2 pontos, viu? Você pega a reta, aí você atribui 2 pontos para o x. Você atribui 1 e atribui 2. Eu gosto de atribuir sempre 1 e 2. Tem gente que gosta de atribuir o 0 e o 1, para poder os cálculos ficarem pequenos, certo? No caso aí, se eu atribuísse o 0, por exemplo, para x igual a 0, o y ia ser 1, né? Porque 2 vezes 0 é 0, mais 1, 1, tá certo? Mas aí eu botei 1 e 2 aí, quando o x é 1, o y é 3. Por quê? Se você substituir o x aí por 1, se você substituir por 1 aqui, vai ficar 2 vezes 1, mais 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, tá certo? Então tá aí, ó. Eu basto ter 2 pontos para eu fazer o gráfico. É só ligar os 2 pontos, tá certo? Tá certo? Veja que tá bem, aqui foi feito assim, sem nenhuma precisão, mas deu bem certinho em cima do 1 aqui, ó. Tá certo? Deu bem certinho. Porque a reta ele tem que cortar o eixo dos y no coeficiente linear, que é o 1 aqui. E o 2 aqui que está na frente do x, ele dá a inclinação da reta. Tá certo? Turma, outra coisa aí que vocês precisam saber, tá certo? Quando esse coeficiente que está na frente do x é positivo, a reta é crescente, viu? A reta é positiva. Quando ele é negativo, a reta é decrescente, é negativa. Então, vamos mostrar aqui uma situação que ele está no... Olha aqui, ó. Aqui é menos x mais 1 igual a 0, a equação. Como o x está menos, o x está negativo, a reta está decrescente, tá certo? Mas, ó, veja que embora ela esteja decrescente, ela continua passando lá no mais 1, ó. Veja que ela está passando no mais 1 lá, ó. Ela está cortando o x aqui, o eixo. Ela está cortando o eixo do y aqui no mais 1, ó. Porque eu não mudei aqui o mais 1, eu não mudei. Eu mudei só aqui a variável x, ó. Era 2x, eu botei menos x. Aí a reta ficou, ó, negativa. A reta ficou decrescente, tá certo? Também basta 2 pontos. Se você atribuir aí para x igual a 1, fica menos 1 mais 1 dá 0. Quando x é menos 1, o y é 0. Quando x é 2, o y é 1. Né? Menos 2 mais 1, o y é menos 1, quando x é 2. Quando x é 3, como o sinal lá é menos, fica menos 3 mais 1, que dá menos 2. Tá certo? Então, bastou 2 pontos aqui, ó, para fazer a reta. Bastou 2 pontos. Para fazer a reta, bastam 2 pontos. Viu? E veja que passou bem em cima do 1 aqui, ó. Eu não fiz nem assim com muito esmero aí, não fiz nem em papel milimetrado, e passou bem em cima do 1 lá, ó. Passou bem em cima do 1. Tá certo? Ok? Então, isso aí, pessoal, é a representação gráfica, faz parte do edital do concurso, interpretação de gráfico. Faz parte. Vejam bem, pessoal. Vocês já... Aqui é um gráfico bem simples, viu? Um gráfico linear. Aquele gráfico lá da Covid que passa na televisão mostrando o número de morte, ele também é linear, apenas ele faz ele sombreado,
mas ele é linear também, tá certo? Normalmente, os gráficos que no eixo horizontal é o tempo, eles são lineares, tá certo? Mas nós vamos falar de gráfico lá mais na frente, viu, pessoal? Mas vocês têm que aprender a olhar assim e saber de que se trata o gráfico, tá certo? Por exemplo, quando o gráfico está nessa posição aí, o valor da variável x é negativa, tá certo? É negativo, o valor é negativo. Veja que aí é menos x, ó, menos x. Se fosse mais x, essa reta estava ascendente, viu? Então, a posição da reta, quem diz, é o coeficiente angular, viu? É o coeficiente angular. Agora, onde ela vai cortar o eixo do y, quem diz é o coeficiente linear, tá certo? Ok, pessoal? Então, tá aí. Vamos voltar lá para o início aqui do texto, tá certo? Vou só mostrar aqui para vocês um detalhe aqui, ó. Detalhe aqui do texto, tá certo? Olha, para fechar aqui, zeros da função, ó. Ó, zeros da função. Quando é que você, tá certo? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, tá? Para ver se fica maiorzinho. Melhorou, né? Melhorou um pouquinho para vocês. Ó, os zeros da função é quando você acha a função igual a zero. Ou seja, no caso aí, ó, 2x mais 1 igual a zero. Tá certo? Você vai achar o valor que torna essa função igual a zero. Se você achou menos 1/2, se você substituir na função menos 1/2, 2 vezes menos 1/2 dá menos 1. Mais 1 dá zero. Tá certo? Então, os zeros da função é a raiz que você acha que transforma a função igual a zero, viu? Isso aqui é zeros da função. Ok, pessoal? Veja lá em cima, ó, naquela... Ali, ó. Sempre você vai usar dois princípios. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, x mais 5. Eu tenho aqui, vou marcar aqui para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, x mais 5. Eu tenho x mais 5 aqui, ó. Vou botar em amarelo aqui, ó. X mais 5 aqui. Viu? X mais 5 aqui. Tá bom? Vou botar aqui em amarelo. Igual a zero. Se eu quero, pessoal, achar o valor de x igual a zero, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar, tá certo? De um lado e de outro, por menos 5, que é para eliminar esses 5 que tem aí. Então, mas o que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado também. Viu, pessoal? Tudo que você faz de um lado, num membro da equação, você faz no outro membro também. Ok? Então, tá aí, ó. Eu coloquei mais 5 de um lado e mais 5 do outro lado da equação, ó. Vocês não me lembraram aqui, ó. Tem que colocar mais 5 aqui, ó. Mais 5 aqui, ó. Mais 5. Tudo que eu faço de um lado, se eu coloquei mais 5 de um lado, eu tenho que colocar do outro lado, tá certo? Entendeu? Aliás, era x mais 5, eu coloquei foi menos 5, tá certo? Eu coloquei foi menos 5, não é isso? Ok? Aí ficou x igual a zero, tá bom? Do mesmo jeito nessa de baixo, 3x igual a 12. Aí eu vou multiplicar. Eu quero que o x fique isolado. Eu vou multiplicar por 1/3. Porque quando você multiplica por 1/3, fica 3 em cima e 3 embaixo. Aí você corta. Corta o 3 em cima e corta o 3 embaixo, né? Aí elimina. Aí elimina, tá certo? Entendeu? Deixa eu ligar aqui o computador, senão ele deixa nós na rua. Então, pessoal, aí você tem o caso do zero da função, viu? Zero da função. É quando você acha a raiz que transforma a função igual a zero. Tá bom? Vamos ver aqui se tem mais alguma informação aqui que o concurso peça, né? Tá certo? Os gráficos, vocês já viram os dois gráficos, né?
certo? Já viram já. Conclusões, pessoal. Conclusões aqui, ó. Se a equação for do primeiro grau, o x tem o expoente 1. Se a equação for do segundo grau, o x tem o expoente 2. Ó, essa equação aí, pessoal, foi da prova de domingo, viu? Viu? Menos 3t. Não é obrigado a ser x, não. Pode ser qualquer letra, tá certo? Por exemplo, aí, lá em cima foi a letra x. F de x igual a 2x mais 1. Se eu mudasse para a letra t lá em cima, ficava f de t igual a 2t mais 1. No concurso ele usou aqui, porque o gráfico lá do concurso era de tempo, né? A questão do concurso era de tempo. Aí ele botou aqui, ó, f de t igual a menos 3t elevado a 2 mais 300t, tá certo? Questão da prova de domingo, 2 de maio de 2021. Banca Sebrasp, tá bom? Então, turma, resumindo aqui, vamos voltar lá para nosso slide. Resumindo aqui, viu? Resumindo, os coeficientes, eles têm esse papel, viu? O coeficiente que fica na frente da variável, do x, é a inclinação. O coeficiente que fica isolado, que não tem letra, é onde vai cortar o eixo do y, tá certo? Entendeu? A reta, ela pode ser positiva e pode ser negativa. Quem vai dizer é o sinal do coeficiente angular, que fica na frente do x lá. Conclusões. Equações do primeiro grau, expoente igual a 1. Equações do segundo grau, expoente igual a 2, tá certo? No concurso, só consta, porque é nível fundamental, né, pessoal? O concurso é nível fundamental. Só consta equação do primeiro e do segundo grau, tá certo? Agora, turma, antes de resolver aqui a questão do concurso, eu vou mostrar para vocês o filme que eu escolhi para vocês assistirem, tá certo? Eu escolhi para vocês assistirem o filme do professor Marcos, tá bom? Eu vou abrir aqui, professor Marcos. Vou abrir aqui o filme do professor Marcos. Deixa eu abrir aqui, vou mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos sair da professora Letícia aqui e vamos botar o Rapidola, tá certo? Rapidola, sempre com a palavra Rapidola, e é um professor didático, eu recomendo para vocês assistirem o filmezinho dele. É Marcos o nome dele. Botar aqui, equação primeiro grau. Equação linear, equação primeiro grau. Primeiro grau. Tá certo, tá aí? Olha ele aí, ó. Olha o Rapidola aí. Olha ele aqui, ó. Equação primeiro grau. Tá vendo aí ele aí, ó? Então é esse aí que vocês vão assistir. Ó. Resolvendo a seguinte equação: x mais 2 igual a 10. Ó, ele usou até parecido com o exemplo que nós demos lá. O valor da variável x. Vou utilizar o... Ó, ele vai mostrar para vocês, tá certo? Essa equação aqui, ó, x mais 2 igual a 10. Eu pergunto aqui para vocês, para ver se vocês entenderam. O gráfico dessa equação aqui vai ser positivo ou negativo? A reta vai ser positivo ou negativo? Quem arrisca? Positivo. Positivo, muito bem. Ótimo, parabéns, tá certo? Então, ó, quando o sinal aqui da variável é positivo, a reta é positiva. Quando esse sinal aqui é negativo, a reta é negativa, tá certo? Olha ele aí, ó. Ele está resolvendo aí, achou x igual a 8, ó. O que foi que ele fez aí, pessoal? O que foi que ele fez? Ele tinha x mais 2 igual a 10, aí ele queria deixar o x sozinho. Aí ele passou esse 2, ele pegou e somou de um lado e do outro, somou menos 2. Por quê? Mais 2 menos 2 desaparece, né? Aí do outro lado ficou 10, menos 2 ficou 8, tá certo? Entendeu? Esse aí é o professor Rapidola, viu? É o professor Marcos, tá certo? Então, turma, vejam aí que vocês têm várias opções aí para fechar o método Kaizen, né? Tá certo? Vocês têm o filme no YouTube, você tem o texto aqui, você tem o vídeo aqui e você tem a prova aqui, certo? Tá certo?
Você pode também aumentar o número de questões de prova. Você bota aqui, ó. Você vai aqui, bota questões. Ó, você bota bem aqui, ó. Questões de prova. Questões sobre equação linear, primeiro grau, viu? Aí aparece aí, ó. Aparece aos montes aí, tá certo? Aparece aí aos montes, ó. E só o que aparece, ó. Essa dupla aqui eu recomendo também para vocês, viu? Essa dupla aqui também é muito boa, viu? Essa dupla aqui, ó. Equações do primeiro grau. Exercício, ó. Viu? Equações do primeiro grau aí, ó. Viu? Eu recomendo para vocês também essa dupla aqui. Tá bom? Aí, eles vão mostrar para vocês aí, é uma live aí, equações do primeiro grau aí. Todo tipo aí eles vão mostrar, ó. Olha aí. Viu? Olha aí, ó. Sistemas também, ó. Tudo eles vão mostrar para vocês aí. Viu? Também vocês podem assistir isso aí, tá certo? É. Pode assistir isso aí também, viu? Tá certo? Viu? Viu? Tá certo? É o Renato isso aí, é o professor Renato, viu? Então, eu recomendo ele, o professor Renato, tá certo? Recomendo para vocês assistirem esse filme do professor Renato, viu? Aí fecha o ciclo Kaizen, viu? O texto, o vídeo e as provas, tá certo? Para fechar o circuito, né? O modelo, para fechar o modelo, tá certo? Viu, pessoal? Eu queria também de vocês, tá certo, pessoal? Que vocês indicassem para os colegas do grupo lá algum livro que vocês tenham digital, viu? Algum livro que vocês tenham digital, como eu indiquei aquele do professor Eli, viu? Eu vou indicar um de matemática digital, vocês postem lá no grupo lá, viu? Alguém aí tem um livro digital de matemática que contemple esses itens do programa? Tem que ver o seguinte, pessoal, tem que contemplar os itens do programa, né? Vocês têm o edital, né? Tá certo? Então, se vocês tiverem, vocês dê essa grande contribuição aí para o grupo, viu? Hoje eu vou postar de um amigo que mandou para mim um livro digital que contempla 90% do programa. Ele só não contempla lá gráficos e mapas, tá certo? Leitura de gráficos e mapas, não tem lá no livro. Mas os outros itens todinhos tem no livro, tá certo? Todos, tá certo? Só não tem gráficos e tabela, viu? Só não tem gráficos e tabela, tá certo? Mas todos os outros itens tem lá no programa, no livro, tá certo? Mas eu vou mandar para vocês um que tenha mapas, gráficos e tabela. Vou mandar para poder fechar o 100%, tá certo? Agora, turma, quem está muito tempo sem estudar, que for olhar o livro e achar pesado, tenha paciência. Fica aqui só na aula, porque a aula vai pedacinho por pedacinho, tijolinho por tijolinho, tá certo? Hoje foi mais um tijolinho, né? O tijolinho da equação de primeiro grau, da equação linear. Tá ok, pessoal? Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus, tá certo? E sexta-feira nós temos ética e conhecimento técnico, né? Ética e conhecimento técnico. Sexta-feira, ética e conhecimento técnico. Viu?